dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda ao canal Maranatã. Meu nome é Roberta de Souza e no vídeo de hoje nós vamos observar quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos para ser colocado ao serviço de Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo de hoje? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo e todos membros um dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é de profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é dom de exaltar, se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem presida com solicitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai ao mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegre por causa da esperança, forte nas tribulações, perseverantes na oração. Socorreis os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, hoje é terça-feira, é dia de nós rezarmos pelas vocações sacerdotais. E olha que linda passagem bíblica, onde São Paulo nos convida a disponer-se dos nossos dons ao serviço de Deus. Olha que muito interessante. Muito interessante mesmo, porque a palavra de Deus ela é viva e ela fala por si sozinha. Ela não precisa de que a gente esteja armando toda uma situação, não, porque a palavra de Deus ela é viva. Olha a providência de Deus. Terça-feira, dia de rezar pelas vocações sacerdotais. Você sabe qual é a sua vocação? Você sabe qual é o dom, o talento que Deus te deu? Você já trabalha esse talento, você já colocou esse talento ao serviço de Deus? Olha que interessante, referente ao que ele fala sobre os profetas. Se você tem o dom de profecia, faça a sua profecia. O meu dom é um dom profético. Então, gente, não adianta você me colocar para servir no serviço, que não vai dar certo. Porque, como diz aqui na palavra, todos nós temos dons diferentes. Olha só que interessante. Me veio aqui no coração a passagem de Marta e Maria, né? Marta e Maria tinham ministérios diferentes, dons diferentes. Marta no serviço e Maria na adoração, gente. O que significa isso? O meu dom é de profecia. O que significa isso, meu povo? Eu tenho que ter intimidade com Deus. Então, automaticamente, eu tenho que estar mais na escuta de Deus. Então, o caminho do profeta é um caminho mais solitário. Porque você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que estar em oração.
Gente, como é que Deus vai falar com um profeta se aquele profeta não tá com sossego, não tem um minuto de sossego? Ele não se abre para escutar a voz de Deus. Então, talvez você que está aí na sua casa, você não sabe que você tem o dom de profecia. É só você prestar atenção na sua maneira de ser. Você é uma pessoa que gosta de estar retirada dos demais. Você é uma pessoa solitária e gosta da sua solitude. Porque uma coisa é você ser solitária porque você está sendo excluído e você tem um sentimento de rejeição. Outra coisa não, é você entender que você precisa daquele minuto sozinha. Eu desde criança, eu sempre fui mais calada, eu sempre gostei mais de brincar sozinha. Claro, gente, na minha adolescência, claro que a gente também, né, adolescente é fogo, adolescente é tudo que a pessoa fala, responde, mas o meu ser, em geral, é demais estar só. É onde eu consigo escutar e discernir a voz de Deus. Esse é o dom de profecia. Como é que você vai estar, né, ter o dom de profecia se você está no meio da confusão, você está sempre cheia de multidão de gente? Eu não conheço profeta na Bíblia que tinha multidão de gente. Ao contrário, né? Ele sempre estava mais só, escutando, nutrindo-se, escutando a voz de Deus e depois ele transmitia para as pessoas, né? Então, presta atenção. Porque profeta tem que estar servindo, quem está servindo é que está ensinando. Gente, o céu ele não é bagunçado. Cada um tem os seus dons diferentes. Ah, não, eu acho tão bonito, né? Aquele dom daquela profetisa, porque a mulher, o nome da mulher não é profeta, né, gente? É profetisa. E na Bíblia nós temos profetisa. Vou dar um exemplo para você. Miriam, irmã de Moisés. Débora. Então, nós temos profetisas na Bíblia, mas são mulheres que elas estavam escutando a voz de Deus. Você escuta a voz de Deus? Você sabe qual é o dom, qual é o talento que Deus te deu? Coloca no serviço, mas não para sentir melhor que o outro. A profetisa não é melhor do que a que serve não é melhor do que a que ensina. Vocês estão entendendo? Cada uma é usada numa área, usado numa área para servir a Deus, gente. Para servir a Deus. Mas é importante, mais para frente, nesse canal, nós vamos ter um quadro muito interessante, vamos fazer umas lives muito interessantes para ir ajudando você a se posicionar na sua casa. Primeiramente, esse canal você vai descobrir qual é o dom, qual é o talento que Deus deu para você. Eu tenho uma inclinação de opinar que é de profecia, viu? Porque Deus fala muito no meu coração isso. Então, que você seja uma profetisa, mas isso não é uma regra, isso não é uma lei. Você vai descobrir qual é o seu talento. Olha que interessante, tem gente que tem muitos talentos, mas ainda não sabe e colocar esse talento ao serviço de Deus, né? Não que eu não tenha capacidade de servir ou não tenha capacidade de ensinar, mas o que acontece, gente, é que eu sempre vou ter aquilo que Deus fala no meu coração. E eu não vou poder inventar coisa, porque eu coloquei o meu dom, o meu talento ao serviço de Deus. Isso é muito sério. Gente, na Bíblia é tão bonito que na Bíblia, quando o profeta chega em um lugar, o tempo muda. Aquele profeta, ele não vai sozinho. Aquele profeta, ele caminha baixo as ordens de Deus. Ele caminha com Deus, gente. Então, eu não tenho como eu tá em um lugar onde eu vou ficar aqui que eu vou estar servindo. Eu vou estar aqui que eu vou estar ensinando. Não, porque o meu dom é de profecia. Eu posso falar para você, olha, gente, Deus está falando isso, isso e isso, e você tomar diretrizes. Eu tenho que tomar muito cuidado com a direção, né, o caminho que eu sigo, porque eu não me mando sozinha. Então é muito interessante a gente aceitar e colocar o serviço, mas eu não me sinto melhor do que a irmã que serve. Eu acho maravilhoso, gente. Quem tem aquela destreza de organização, né, de organizar as coisas. Não que eu não tenha o dom de organizar.
Mas é interessante, é mais fácil quando você obedece, gente. Eu em 2000 e... Ai, gente, deixa eu lembrar aqui para não ser irresponsável para vocês. Eu de 2022 e de 2022... Não, de 2021 a 2023, eu fui catequista. Eu fiz catequese. Eu fiz 2 anos, porque aqui se faz 2 anos num colégio católico que se chama Sagrado Coração, que é de umas monjas argentinas, é um projeto muito bonito que elas têm. Mas, gente, no começo, para mim foi difícil. Foi difícil, eu ainda não sabia qual era o meu ministério, então eu tava meio assim que buscando o que fazer, né? Aí quando você tá buscando o que fazer, você não sabe, gente. Então eu fiz os 2 anos, eram 22 meninas, a gente começamos com 12 e depois terminamos com 22. Então cada dia aparecia uma menina nova e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu senti no meu coração, claro, né, gente, no ministério, os ministérios sempre estão precisando de gente, a igreja sempre está precisando de gente, né, para servir, para música, para liturgia. Então eu tava assim, eu já sabia que eu tinha um ministério, mas eu não sabia o que é. Então, primeiramente, eu fazia catequese. Como eu me comprometi, eu fiquei aí os 2 anos, fiz o meu melhor possível, me nutri. As meninas também gostavam bastante. Era difícil, não era fácil, porque era 1 hora, mas essa 1 hora era depois que elas saíam de aula. Então as meninas estavam com fome, elas estavam cansadas. Mas igual eu dava o meu melhor, eu fazia de uma forma que fosse didática para elas. E graças a Deus elas fizeram a catequese, foi tudo muito bonito. Mas nesses 2 anos, Deus foi trabalhando. Eu entrei também, eu gostava muito, eu achava muito interessante a renovação carismática. Então, vou eu lá entrar no grupo de renovação carismática. Gente do céu, aquilo me dava um sono. A renovação carismática é muito alegre, né, gente? É mais pentecostal. Aí eu gosto de silêncio. Eu queria falar com Deus. Eu gosto de falar com Deus, né? Eu gosto de escutar Deus, de estar no meu canto. Gente, aquilo para mim era um barulho. Era lindo, é muito bonito, mas para mim aquilo era um barulho e o barulho era tanto. Aí parece que meu ministério falava mais forte. Sabe o que eu queria fazer? Gente, eu fechar os olhos e dormir. Por quê? Porque não era meu ministério. Eu lembro que eu fiquei 3 meses, gente, eu tentei de toda forma, né? Eu falei, não, eu tenho que ficar aqui, é legal, é bonito. E participava das missas, até que um dia a secretária, eu ia nas missas e não tinha leitores. E aí a secretária falou, Roberta, na verdade não foi nem leitura, a primeira coisa que eu fiz foi animar a missa, né? Que é você que vai aí dirigindo a missa e conduzindo a coisa. Animador da missa, que chama assim, eu não sei como chama aí no Brasil. E também não era minha praia, eu brasileira, igual, por mais que a gente fala, gente, o castelhano, igual é mais difícil pra gente ler, nomes difíceis, coisas difíceis. Aí o padre falou comigo, não, olha só, graças a Deus chegou os animadores, né? E me colocaram para as leituras. Gente, eu me apaixonei. Gente, eu me senti tão em casa, eu me senti tão... Quando eu subo lá em cima para ler a leitura, não vou dizer que a gente fica nervoso, porque a igreja tá cheia, é muita luzes, você tem um tempo necessário, você se prepara, você tem que se preparar antes. É gostoso, aquele frio na barriga, eu acho que todas as vezes que eu vou ler a leitura, pode ser a mesma leitura, sempre tô com aquele frio na barriga, aquela inquietação. Aí eu fui descobrindo que o meu dom era de profecia, era de estar sossegada no meu canto, fazendo as minhas orações, escutando a Deus. E Deus foi me caminhando, até que eu já tenho aí como 4 anos lendo a leitura, mais ou menos um tempo, 3, 4 anos no Ministério de Leitura, e eu gosto, desfruto bastante. Eu gosto das leituras. Eu gosto do meu ministério de profecia. Eu gosto de ficar no meu canto, né? Então, todos os dias de manhã,
é uma dica que eu dou para vocês também, né? Todos os dias de manhã eu converso com Deus. É aquele momento que eu tomo meu cafezinho, né? Meu café da manhã. Aí eu converso com Deus. Olha só que lindo, né? É de conversar mesmo, gente. Eu tenho um caderno, o meu devocional, onde eu converso com Deus. E, claro, eu faço as minhas outras orações. Como eu sou do Ministério de Liturgia, eu já tenho da Igreja Católica a liturgia diária. Vai estar aí ao contrário, né, gente? Mas aí é só para vocês terem uma ideia. Esse livrinho, ele já vem praticamente pronto, né? Ele já vem prontinho e aqui com todas as leituras diárias da missa. Também tem um aplicativo no meu celular que é em português. Olha só, né? Que gostoso. E eu faço o meu devocional, eu leio a Bíblia, independente de que todos os dias eu tenho a passagem bíblica, eu busco todos os dias ler a palavra de Deus. Por exemplo, durante 5 meses eu vou ler os salmos. São 150 salmos, gente. São mais ou menos 5 meses. Você vai lendo um por dia. Eu gosto de ler sobre os profetas, aí eu faço uma caminhada com todos os profetas. Eu quero o Novo Testamento, então eu vou aí no Novo Testamento. Eu quero ver só a Torá, que é só o Antigo Testamento em si, os 5 livros, 6 livros, aí depende, né? E eu vou lendo, e eu vou fazendo aquela caminhada com Deus, né? Então, Deus está em tudo que eu faço. Então, quem tem o dom de profecia, gente, vocês não podem ficar aí mascando chiclete, não. Vocês têm que estar com a palavra na língua e na boca. Você tem que ter intimidade com Deus. Não tem como você ser um profeta se você não tem intimidade. Os profetas, eles eram apartados do pessoal. Não que eles eram melhor. Sigo dizendo, gente. Cada um no seu ministério. Mas se o seu ministério é profético, você tem que ter intimidade com Deus. E não é que aí fulano de tal, o profeta tal, a irmã do coque, que eu acho lindo, gente. Né? A intimidade dessas mulheres com Deus. Né? A irmã tal falou para mim, eis que eu te digo, eis que eu te falo. Não, assim fala Javé. Assim fala Deus. Né? E, claro, o profeta muitas vezes, ele não é bem-vindo. Né? Porque o profeta, ele sempre vai ter aquela visão dentro das vontades de Deus. Então, ele vai falar para você, fulano, é assim, assim, assado. Não, mas fulano é chato, fulano só vê coisas negativas. Gente, a obrigação do profeta é falar aquilo que Deus falou. E se Deus está falando para você, é porque Deus, ele é igual que Jonas, quando foi a Nínive. Jonas não queria ir a Nínive, porque Jonas sabia que Deus ia mudar de parecer. Então ele falou, gente, para que eu vou ir se o Senhor não vai destruir aquele lugar? Mas o Senhor precisava que Jonas se colocasse ao serviço para que o povo se arrepender e voltar para os trilhos. É a mesma coisa como um profeta fala para você. Quando Isaías foi na casa do rei a falar para ele, olha, você vai morrer. Né? O que o rei fez? Isaías, né, a vontade de falar, não, você vai morrer, nossa, né? Não, gente, ele simplesmente falou, você vai morrer, virou as costas e foi embora. O que o rei fez? Ele foi lá na parede e falou, meu Deus, eu sou seu servo, eu sempre te servi. E Deus deu para aquele servo 15 anos mais. Então, quando Isaías estava saindo, ele teve que voltar para falar de novo que Deus estava dando os 15 anos. Né? Então, muitas vezes a gente vai falar para as pessoas vêm com 4, 5 pedras na mão, né? Mas tem gente que é a hipocrisia, porque se uma pessoa que ela é de outra dominação, né, de outra religião, e falar para você assim, fulano, eu tava lá em casa tirando as cartas de tarô e eu vi aqui que vai vir uma confusão na sua casa. Nossa senhora, a pessoa já vai falar, nossa, mas o que eu posso fazer para mudar o panorama? Mas quando é um profeta, né, aí todo mundo vem com 5 pedras na mão. Qual é a minha função? Mandar a mensagem para você. Essa é a minha obrigação, gente. Eu tenho uma obrigação de fazer isso. E se eu não fazer, é o que sai no livro de Ezequiel.
Meu povo, se eu não fizer, o sangue daquela pessoa vai estar nas minhas mãozinhas, né? Então, não é que eu sou Pilatos. Não é que eu sou Pilatos que eu vou lavar a mão, é problema seu, eu faço a profecia, não. Né? A minha obrigação é, olha, fulana, o recado é esse, o panorama é esse. Né? Mas você pode ir por esse caminho, você pode se arrepender, você pode se cobrir do sangue de Jesus. Gente, mas geralmente é pedra na mão. Então, olha que lindo a passagem de São Paulo. Meu povo, é muito importante para mim, para nós nesse canal, para a gente poder crescer, para essa profecia, para que essa profetisa que está aqui, a palavra, através de mim, a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Então, é muito importante que você se inscreva, que você compartilhe, que você deixe o seu joinha. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!